Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar. Hoje é dia de 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos lá. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e mostrarei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que no ano passado vocês da Acaia estavam prontos para contribuir com dedicação de vocês, e essa dedicação motivou muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês seja a esse respeito, e não seja em vão, para que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que alguns macedônios que forem comigo e os encontrarem deparados a nós, para que não mencione vocês e não fiquem envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos que visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza, semeando com generosidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acertada toda a graça, para que em todas as... Peraí que eu abri errado. Para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em tudo e em toda boa obra, como está escrito. Distribuí e deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente do que semeia e o pão do que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente que faz crescer os frutos de sua justiça. Vocês serão enriquecidos em toda forma, para que possam ser generosos em toda ocasião. Por isso e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova, o serviço ministerial e outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de vocês fazem com o Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. E é nas orações que fazem por você, que estão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus, tendo vocês graça de Deus pelo dom indescritível. Uau! Aqui nesse texto a gente continua falando sobre o princípio da generosidade. Vocês sabiam que a generosidade é uma virtude? Vocês sabiam que a virtude da generosidade abre uma porta chamada justiça? Isso é até pra gente anotar, né? E deixar gravado assim na frente, né, da cama, pra gente ler todos os dias ao dormir e ao acordar. A virtude da generosidade, ela alcança a justiça. A virtude da generosidade alcança o favor de Deus para a nossa vida. A gente precisa de entender que no reino de Deus uma coisa puxa a outra e uma coisa está atrelada à outra. Às vezes as coisas estão acontecendo conforme você não esperava na sua vida, porque Deus está tentando chamar a sua atenção para você entender que o princípio da generosidade abre portas que ninguém mais abriria. É tão sério isso no reino de Deus, é tão sério, sabe? Que a característica do morador celestial
é aquele que é generoso. Quem não dá com alegria, quem não é generoso, quem não... Nossa, não tem nem vez com o reino de Deus. Eu quero que você observe a si mesmo, sabe? Às vezes a sua vida tá um caos e você não sabe nem por onde ir. Olha, eu conversava com uma pessoa esses dias, ele falava pra mim e eu achei muito interessante a fala dele, nem é uma pessoa ligada às coisas de Deus. Ele falava assim: você sabe o que é Deus pra mim? Você sabe como eu vejo que alguém é alguém de Deus? Pelo comportamento dessa pessoa. E a palavra de Deus inteira fala sobre isso. Inteira. Sabe? Sobre como você cuida das coisas que estão por perto de você, sobre como você cuida das pessoas, sobre como você é diligente. A palavra diligente, ela está muito expressa no Novo Testamento. O quão diligente você é, sabe? A palavra de Deus diz que é insuportável você conviver com uma mulher que é uma goteira fumegante, que é melhor você morar em cima de um telhado. Que proteção tem em cima de um telhado? Ele fala em cima, sabe? Faça a tua casa em cima do telhado do que morar com uma mulher que é uma goteira. Ninguém suporta, sabe? Eu sei que tem homens que são goteiras também, muitos, sabe? Uma pessoa que é uma goteira. Uma pessoa. Ontem eu fui atender uma cliente que é de uma religião diferente da nossa, assim. E tive que acabar indo na casa dela, mas foi bem bacana, todo mundo ficou bem espaçado, tinha que ser presencial. Tô atendendo pouquíssimos clientes presenciais nesse tempo, justamente por conta do que a gente está vivendo com o Covid ainda, e não é interessante nem para mim, nem para ela e nem para os meus familiares que eu me exponha a tanta visita presencial, mas esse não tinha jeito. Até porque ela pegou Covid, ela ficou internada, ela ficou 17 dias internada, ela ficou 3 dias inconsciente, então a gente precisava de conversar com mais calma pessoalmente. Aí eu cheguei lá, nessa religião deles, eles têm um princípio da mulher, que não é a nossa, assim. A nora, ela serve a todos, entende? Se tem diarista, se tem empregada, mas é a nora quem serve a todos. Então, eu sou advogada do filho dessa mulher. E a mulher dele, né? A sogra me pergunta, que é a que fecha o contrato comigo: você quer água? Fala: eu quero água. Você quer um suco? Vamos supor, eu quero um suco. Eu não quis, eu quis só água mesmo. Só faz assim. É bem legal. Então ela levanta ali com alegria e ela tá muito bem vestida. A que mais estava bem vestida é a nora, porque ela iria nos servir. Eles sabiam que eles iam receber 2 advogadas e eles sabiam que a nora precisava estar bem vestida, porque servir para eles era uma honra. A mulher que estava mais bem vestida era a nora. Antes desse rapaz se casar, quem nos servia era a filha dela. Então, sempre a filha dela estava muito bem vestida, né? E essa filha dela foi lá, cumprimentou, que a gente já se conhece há mais de 10 anos e tudo, e ela não estava tão bem vestida quanto das vezes em que ela nos servia. Porque a gente chega lá na casa dela e assim, ontem, aí a gente olhou, viu até um espelho lá lindo. E eu falei: nossa, que espelho lindo. Ela: você gostou? Eu falei: gostei. O que você achou do jeito que ele tá? Eu falei: olha, eu achei ele muito alto, porque não dá pra ninguém se ver nele. Ele tava bem alto mesmo. Aí ela só falou assim: chama o fulano. Aí veio 3 rapazes, tiraram o espelho e colocaram na posição certa. E agora, você como visita, esse espelho tá bom para as pessoas se verem? Eu falei: agora tá. E assim, é um princípio da honra ali, tão, né, bonito, é interessante. O que manda na vida é o comportamento. Eu nunca cheguei lá e as pessoas não me serviram, né? Você quer uma água? Você quer um refrigerante? Você quer um café? Você quer um suco? Então, as interferências da nora, no caso agora era a nora, não era mais a filha que nos servia, porque a filha estava trabalhando com os remédios para poder servir a mãe, né? Que a mãe estava ainda bem ruim, coitada. Tava falando assim, de um jeito que só quem pegou Covid sabe.
Só quem já passou ali pelo Vale da Sombra da Morte, eu sei que teve momentos ali que todo mundo de máscara, e a médica que ela se tratou falou assim, recebeu qualquer pessoa, todo mundo de máscara. Então, estavam todas as mulheres de máscara. Eu, minha irmã e elas todas de máscara. Enfim, a nora nos servindo de máscara, ela de máscara, a filha de máscara, todo mundo. Enfim, e todo mundo afastado. E ali o princípio do respeito, da honra. E eu via que a gente precisa de aprender como é o nosso... Ah, mas agora eu vou ficar servindo as pessoas? Não, gente, calma. Se for para servir, se essa for a sua missão, eu falo de missão, ali é na religião deles, né? E não me custa nada servir uma visita. Só que na religião deles, durante como eles se comportam, tem alguém para te servir, alguém específico. Não é ninguém que pede, fulano, traz um copo de água para cicrana. Sabe, sábado eles não têm empregada na casa deles, então quem serve é eles mesmos, né? Que ontem foi sábado, então eu passei muito tempo lá, resolvendo muitas demandas jurídicas. E a gente vê que não tem discussão, não tem a pessoa que, não vou servir, não vou fazer. Não existe isso. Lá, todo mundo sabe qual é a sua missão. A mãe sabe qual é a sua missão, os filhos sabem, a nora sabe qual é a sua missão. E assim, eu vejo que eles vêm passando de geração em geração. Aí, chega na casa do cristão, na minha casa, na sua casa, e a gente não sabe nem quem é quem. Fulano, pega um copo de água ali para visita. Eu não, se quiser, pega ele. Eu já vi marido se separar de mulher. Um dos motivos era que todas as vezes que ele recebia uma visita, ela se trancava dentro do quarto. Aí depois, tempos depois, a mulher estava chorando, deprimida, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para se manter de pé, porque o marido largou ela. Só que na hora de resolver as coisas domésticas, as demandas, ela simplesmente não queria aquilo. A palavra de Deus diz que a generosidade, ela abre a porta de justiça. A minha pergunta para você é, na tua vida você tem colhido real, faticamente, agora, hoje, eu quero que você me responda aqui no chat e depois você me responde nos comentários, você que está assistindo esse vídeo mais tarde ou nos comentários do YouTube também. Na sua vida, hoje, você tem colhido mais frutos de justiça ou de injustiça? Só para a gente entender o que está acontecendo com a vida de cada um. Escreve para mim no chat. Justiça, sim. Injustiça, não. Eu estou colhendo frutos de justiça? Sim. Eu estou colhendo frutos de injustiça? Não. Coloca para mim. Não e sim. Não, não estou colhendo. Sim, estou colhendo justiça. Então, isso significa, e é claro, e você pode levar isso consigo, que quando você colhe frutos de justiça, é porque você é uma pessoa generosa. Porque o fruto, a generosidade, o reflexo, pode escrever para mim no chat, gente, eu quero observar e ver o que você está colhendo, sim ou não, justiça ou injustiça, para eu entender como a gente está colhendo a nossa vida hoje. Porque a gente precisa de saber de onde vêm os frutos que a gente tem colhido, sabe? As sementes que a gente tem plantado. As sementes de generosidade, elas não se refletem, talvez em generosidade, mas elas se refletem em justiça na sua vida. Poliana, eu fui injustiçado. E como anda a sua generosidade? Porque às vezes a gente recebe tanto fruto de injustiça, sabe? Injustiça. E aí eu te pergunto, como anda a sua generosidade? É quando você se olha no espelho e você analisa o seu dia a dia. Você escreve no papel e você anota. Quantas vezes eu não fui generosa? Esse é o início. É o reconhecimento. Todas as vezes em que você se sente injustiçado, você pode pesquisar, procurar e pensar
Onde anda a minha generosidade? Onde anda a minha generosidade? Às vezes a gente é muito injustiçado numa situação e numa circunstância, tudo bem, de fato às vezes a gente é. E talvez Deus queira usar essa injustiça para te trazer justiça, entende? Justiça, honra, princípio, sabe? Eu vou dar um exemplo que eu não assisti nem meio capítulo, justiça, isso aí. Eu não assisti nem meio capítulo, nem televisão eu deixei ligada. Mas só porque todo mundo viu, e às vezes eu vi algumas coisas no Instagram, e vi algumas coisas daqui e dali, dava pra entender. Vou contar um resumo do Big Brother 2021 para vocês. Existia uma pessoa chamada Juliette, né? Ali ela sofreu uma série de injustiças. Uma série de injustiças. As pessoas brigavam com ela, as pessoas xingavam ela, as pessoas afrontavam ela, as pessoas julgavam ela. E ali, tudo aquilo que ela estava vivendo, no primeiro, né, a primeiro modo, parecia que era só injustiça. Até que o povo aqui do lado de fora se atentou que o povo lá do lado de dentro estava exercendo uma injustiça sobre ela. Que eram as pessoas que eram competentes para deixá-la lá fora ou aqui dentro. E aí, ou aqui fora ou lá dentro. E aí, ela pegou e... É porque há uma comentário que acho os dois. Na vida vamos receber injustiça também em nosso caminho. É isso que eu vou falar agora. Só para dar um exemplo que está na mente fresco de todo mundo aqui. E ela passou 5 meses recebendo muita injustiça. E aí, o que acontece? A vida, chega uma hora que a vida reflete o seu comportamento. O que ela fazia durante as injustiças? Porque, olha só, ela era uma pessoa extremamente generosa. As pessoas xingavam ela ajudava as pessoas humilhavam ela exercia amor. Sabe, a primeira coisa que acontece quando a gente recebe uma injustiça é querer vingança, principalmente mulher. Eu fui injustiçada, o meu marido fez coisas que eu estou me sentindo injustiçada. Aí eu te pergunto, existem 2 tipos de injustiça, uma que é de dentro para fora e uma que é de fora para dentro. A injustiça que ela é produzida de dentro para fora é aquela que falta generosidade no seu coração, entende? E a injustiça que é produzida de fora para dentro é uma injustiça que serve como 2 fatores na sua vida. O primeiro fator é para te elevar a um outro nível, que foi o que aconteceu com Juliette. O segundo é ou ele te eleva a outro nível, ou ele te deixa no lugar de vitimização. Aí você escolhe. Quando a vida te apresenta uma injustiça, a primeira coisa que eu te pergunto, como anda a sua generosidade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então você analisa, olha, eu tenho sido uma pessoa generosa. Eu tenho exercido amor enquanto eu não ganho amor. Eu tenho exercido compaixão enquanto eu não ganho compaixão. Eu tenho exercido a paz enquanto eu não ganho a paz. Então, ok. Então a gente analisou. A generosidade de dentro para fora, ela acontece. Ok. E aí depois, tem uma outra que a gente vai ver. Se é de dentro para fora está ok. Se não estiver ok, você reajusta. Então, esse é o nível que eu queria falar da Juliette lá. Ela recebia muita injustiça, mas a generosidade de dentro para fora estava ok. Aí existem dois fatores da generosidade de fora para dentro, que é como eu reajo diante essa injustiça e como eu vou colher. Vamos lá. Então, ela era injustiçada e a única coisa que ela fazia, pelo que eu percebia, né, era exercer a paz, a compaixão, não sei o quê. E quando, por mais que você seja injustiçado, se a sua generosidade de dentro para fora já é um comportamento assim, como o seu comportamento quando você é injustiçado também é generosidade. Vocês entendem? Quando a vida te apresenta uma injustiça, você precisa analisar como eu tenho reagido diante das ofertas que o mundo, que o século me dá sobre eu ser generosa ou não. Então, eu sou generosa, ok.
Então, eu recebi uma injustiça agora, né? Talvez seja um teste de Deus. Porque muitas injustiças que a gente passa é para testar a nossa generosidade. Veja bem, testar a nossa generosidade em situações adversas. Porque o primeiro teste de testar a sua generosidade em situações corriqueiras, você passou. O segundo teste do céu, que é testar a sua generosidade na adversidade, na tribulação, agora é hora de passar. Vocês entenderam? Eu sei que é meio complexo, né, o que eu tô dizendo aqui, mas a gente precisa de ter isso bem fixo na nossa mente. Então, aquela menina lá que a gente falava, Juliette, ela exercia a generosidade de dentro para fora e de fora para dentro. E aí, o que aconteceu? Todo mundo sabe. Ela é o maior nome do Brasil hoje em dia. Hoje, se você falar pessoas como Bolsonaro, que é o presidente da República, Lula, que foi livre e sei lá, quem concorreu com Bolsonaro, Haddad, Manoel. Se você falar esses nomes, eles não são tão pesados quanto hoje falar Juliette. Ou se eu falei de pessoas políticas, e aí você coloca agora pessoas da mídia. Anitta, sei lá, que mais, gente? Esqueci. Existem vários cantores, né, que são desse ramo aí, que são pessoas enormes. Sei lá, o Whindersson Nunes, que é enorme, que é um comediante. Se você pode falar qualquer nome, hoje, todos esses grandes nomes estão debaixo do nome dela. Sabe por quê? Porque até eles estavam crendo e torcendo por ela. Todos esses grandes nomes estão estão hoje, eles sabem o papel da submissão. Entende? Eles perceberam que a Juliette ia virar um monstro aqui fora e eles todos decidiram se submeter a ela. Então, esse é um outro ponto que acontece quando a generosidade ela alcança você. Luan Santana convidou ela para fazer um tal de um show, um clipe, eu acho. E aí, por quê? Olha o nome, olha esses nomes. Porque pessoas que são grandes, eles reconhecem quando uma pessoa é maior do que eles. E eles se submetem e eles crescem mais. Esse é um princípio até no mundo secular. E às vezes a gente que é de Deus, um povo santo, um povo escolhido, a gente esquece que o princípio de receber é dar. Que quando a gente recebe uma injustiça, a gente precisa exercer justiça. Quando você recebe justiça de fora para dentro, você precisa analisar 2 fatores. Eu sou generosa? Sou. Então, eu vou ser mais. E o que eu vou agir diante dessa injustiça? É com generosidade? Ou é com falta de generosidade? Entendem onde eu quero chegar? E Paulo aqui, ele estava falando que a gente precisa semear com generosidade. E eu vou ler um pequeno trecho aqui do texto, porque eu quero que vocês me entendam para as próximas falas. Semeando com generosidade. 9:6. Lembre-se que aquele que semeia pouco também colhe pouco. Aquele que semeia com fartura colhe com fartura. Cada um conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. Um outro princípio que a gente precisa de entender, que está totalmente atrelado à generosidade, é a alegria. Quando você faz algo por alguém, quando você oferta na casa do Senhor, quando você vai para a igreja e você ali, coloca uma oferta na casa do Senhor, quando você vai ver um necessitado na sua frente, você faz essa oferta com alegria. Você dá com alegria, você é generoso com alegria. Porque existem pessoas que dão. Nossa, eu vou fazer. Não, vou servir essa pessoa aqui. Ai, tá, vou servir. É assim? Ou quando chega uma pessoa, você é recebido como eu fui recebida ontem na casa dessa cliente, com alegria. Ah, você quer água? A água tem que estar. A sua água é gelada, natural ou mista? Esse copo tá bom? Tá bom aí pra você? Você tá confortável nessa cadeira? Como tem sido o exercício da sua generosidade? Com alegria ou sem alegria? Eu tô contando tudo isso, eu tô falando de todas essas coisas para vocês, porque às vezes a gente é acometido de situações
tão desagradáveis e às vezes a gente fica tão perdido, sem direção, sabe? Parece que na nossa frente assim o mundo ruiu, um caos está instalado e não tem nada que a gente possa fazer. Só que tem. Primeira coisa é colocar a sua casa em ordem. É você agir com generosidade e tudo que você for fazer diante da generosidade, fazer com alegria. Isso é tão sério, parece que é tão simples. Meu Deus, para que o Paulo, parou um texto todo para falar sobre isso? Por que a Poliana está usando um devocional inteiro para falar sobre coisas simples? É porque Jesus é simples, gente. Jesus, ele veio trazer a simplicidade da vida. Esses dias, eu fui fazer uma oração, sabe, para o Senhor. E eu falei assim, Senhor, eu fui lembrá-lo dos meus sonhos. Eu quero te lembrar dos meus sonhos. E eu cheguei a uma conclusão, Deus. Eu não sei se é para o Senhor, mas para mim, nos meus olhos humanos, diante da minha carnalidade, os meus sonhos são tão simples. Os meus sonhos batem com os planos de Jesus. Eles são tão simples. Por que as coisas ainda não estão encaixando? E foi assim que eu orei ao Senhor. E depois eu percebi a oração que eu fiz. Sabe? Os seus sonhos são simples? As suas metas de vida são simples? O que você quer hoje é simples? O desejo do seu coração é simples ou não? Ou é algo que é assim muito extraordinário? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com coisas que não são simples e a gente se esquece do que é simples. Sabe, quando você vai estudar qualquer coisa, desde, sei lá, qualquer idade, qual é a primeira palavra que vem durante o ensino? Princípio. Conceito. Qual é o conceito disso? Qual é o princípio disso? Não é? E os princípios nos acompanham por toda a vida. Eu hoje, quando vou peticionar como uma advogada, nossa, é muito corriqueiro colocar assim, o princípio de não sei o que, não sei o que, não sei o que. O princípio de não sei o que, escrito pelo doutrinador fulano de tal, afirma que... Aí, tá. Então, o comportamento dessa pessoa, que não é o meu cliente, tá errado porque já fere um princípio. Então, já fere o início de tudo. Se a pessoa não se comporta de forma que seja coordenada com o princípio, ela vai se comportar diante do quê? Outra coisa muito corriqueira é eu colocar assim nas minhas petições, e você na sua profissão faz isso também. O conceito disso é isso. Então, se a gente for analisar esse conceito, a gente vê que tal e tal situação está totalmente contraditória. Então, princípios e conceitos são algo que a gente estuda para o resto da vida. São algo que a gente acompanha para o resto da vida. Qual é o princípio de ter bom êxito na área tal? Qual é o conceito de se ter felicidade, alegria ou paz dentro de casa? É simples. Eu quero saber, depois você pense, onde está o nível da tua fé? Sabendo que fé é um dom, não é um sentimento. Sabendo que ela é entregue por nós, para nós. Deus nos entrega o dom da fé. Sabendo disso tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Onde anda o que é simples na sua vida? O dia a dia, o corriqueiro. Onde anda? Muitas coisas poderiam ser evitadas se você parasse de se preocupar com o que é complexo e começasse a se preocupar com o que é simples. Provavelmente, a probabilidade é grande da sua casa as pessoas estarem dormindo, como aqui agora eu já percebi que está todo mundo dormindo. Quem vai preparar o café da manhã na sua casa? Vai ser você? E como você vai preparar esse café da manhã? Com alegria? Quem faça com alegria, reclamando, esperando as pessoas acordar para começar a preparar café da manhã? Ou você vai ser generoso? Você entende que quando os nossos sonhos forem simples, o Senhor age no complexo.
o que nos cabe, a parte que nos cabe, é o que é simples. Jesus teve um encontro com 3 amigos. Ele amava muito eles, chamado Lázaro, Marta e Maria. Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus. Lázaro foi aquele que ressuscitou depois de 4 dias. Ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Um dia, Jesus foi lá comer na casa de Lázaro e Marta ficava o tempo todo servindo Jesus, entregando, servindo. Aí você pensa, poxa, ela era generosa, ok, tudo bem. Mas ela não fazia com alegria, porque ela queria, por obrigação, que Maria parasse tudo o que ela estava fazendo, que era ouvindo o mestre e aprendendo de Jesus, e fosse servir com ela. Então ela estava obrigando Maria a fazer uma coisa que ela não queria. Então toda hora que ela ia lá servir Jesus e servir os discípulos e servir, inclusive Lázaro, ela falava, Maria, levanta daí, Maria, Maria. E um dia, uma hora, né, Jesus virou para Marta e falou, Marta, 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 se você soubesse, Maria, Marta, escolheu a melhor parte, que é estar comigo, Marta. Se você não servir com generosidade, é melhor nem servir. Essa última parte foi eu que coloquei. Se você não fazer o que é simples, Marta, é melhor nem fazer. Também foi eu que coloquei essa última parte. Ou você repousa e descansa em mim e se alegra com o que está aqui. O que está aqui está feito, sabe? É como se ele dissesse, sabe, o que está servido tá, não precisa de ficar nessa correria. Aprende de mim para vocês entenderem o que é isso. Às vezes a gente precisa se preocupar apenas com o pão da presença. Você já parou no seu dia, você se preocupar com Jesus? Porque assim, se você não se preocupar hoje com Jesus no seu dia a dia, que dia você vai se preocupar? Que dia? Me responde. Jesus não está longe, Ele está perto. Ele quer compartilhar o pão da presença com a gente todos os dias, todas as horas. Marta, Marta, Maria se preocupou com a melhor parte, com o que é simples. Ela talvez tenha corrido muito tempo antes para poder deixar a casa arrumada para receber a visita. Talvez tenha ajudado nas coisas, mas não era hora de servir. Ali era hora de aproveitar o que era simples, que era a presença da visita. Se os seus sonhos começarem a ser sonhos simples, quem sabe o que é complexo, o que é grande, o que é gigantesco, o que é além dos seus olhos. E quando você aprender a descansar no Senhor, Ele realiza. Preocupe-se hoje e a partir de hoje com o que é simples, com o seu café da manhã, com passar uma vassoura na casa. Preocupe-se com lavar uma louça, deixar a louça, guardada. Preocupe-se em um lençol limpo. Preocupe-se que se o lençol rasgou e você não tem dinheiro para comprar outro, não deixa rasgado. Costura. Qual o problema de costurar um lençol? Qual o problema? Nenhum. Agora você vai ficar com o lençol rasgado. Além de ser velho, ainda rasgado. Às vezes você não tem grana para comprar outro, mas você pode costurar ele. Para que você vai ficar com buraco? Para que você vai ficar com meias rasgadas? Meia é um negócio que rasgou, tem que jogar fora. Para que você vai ficar com sua peça íntima rasgada? É porque é bom? Não, não é bom. Preocupe-se com o que é simples. Por que as suas gavetas estão fora do lugar? Por que a tua casa está fora do lugar? Existe uma justificativa para isso. Talvez te falta generosidade. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a partir de hoje a gente se preocupe com o que é simples. A gente sabe que a generosidade ela reside no que é simples. E o fruto da generosidade é a justiça. Todo mundo quer justiça, sabe? Se eu pedir para falar assim, quem quer justiça? Quem quer que a justiça seja estabelecida na sua vida? Todo mundo vai escrever eu. Todo mundo vai falar eu. Mas eu quero saber, Senhor, quem é de verdade justo? Quem é de verdade generoso? E quem é de verdade simples?
E são essas as características do morador do céu. E é para lá que nós queremos ir. Nos ensine, Senhor, a ser justos, generosos e simples. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Tantas coisas, sabe, são muito mais importantes do que o aceleramento da nossa alma, do que ter razão, do que falar. Esses dias eu falava para uma pessoa assim, você não precisa falar tudo. Você não precisa expor tudo. Ela estava escrevendo um texto, pedindo perdão para uma pessoa, mas ela começou a escrever um monte de coisas. Eu falei, esse seu texto, essa pessoa não vai ler com bons olhos. Se você quer que ela exerça perdão na sua vida, você precisa cortar isso, cortar isso, cortar isso, cortar isso. Ah, mas eu quero que ela saiba. Não, você não precisa falar tudo. É aos poucos. Você não precisa expor tudo. Você precisa falar o que é geral. Você precisa que ela saiba que, que você está chateada. E devagar você vai explicando. Seja generosa. Seja generosa com suas explicações. Seja generosa com o momento da pessoa. Seja generoso com a dor da outra pessoa. Às vezes ela está errada, mas ela está sentindo dor. Talvez a pessoa está totalmente errada. Mas por que você não pode ser generoso com o sentimento dela? A generosidade vai abrir portas que nenhum outro comportamento iria abrir para você. Não se esqueça, a porta de justiça ela é aberta quando você é generoso. Isso é muito real em vida de casado. Eu vou finalizar com essa. Eu estava fazendo atendimento de uma pessoa, uma discípula minha, e ela me falou assim, Polly, eu tô muito impactada, negativamente impactada. Eu falei, por quê? Ela, porque sempre eu tenho que correr atrás, sempre eu tenho que pedir desculpas, e nisso eu tô certa. Sempre eu tenho que voltar a falar, sempre eu. Por que eu? Eu falei, o humilde, o simples e o generoso é o primeiro que cede. Escolha qual lado você quer ficar. A quem é rancoroso, a quem quer ter razão, a quem quer, sabe, falar eu estava coberto de razão, ou aquele que vive em paz. Aquele que é generoso. Porque quando você é generoso, quando a sua essência é generosa, todas as outras coisas são simples para ser feita. Talvez te falta generosidade, querido. Te falta generosidade para entregar uma oferta no altar, te falta generosidade para entregar uma esmola, te falta generosidade para ajudar quem precisa e te falta generosidade dentro da sua casa. É isso que você precisa avaliar. Como anda as tuas circunstâncias? Será que você não tem sido generosa com as coisas simples deste mundo? É por aí que a gente precisa pensar. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã, segunda-feira, 5h45, a gente vai estar aqui de novo.